Boa noite a todos. Com grande alegria, iniciaremos mais uma reunião pública do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Paracatu. E vamos então à leitura do Evangelho, após a prece e a nossa palestra de hoje. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 18. Os laços de família. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como supõem certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. A teoria oposta é que os destrói. Então vamos para a nossa prece de hoje, fechemos os nossos olhos. Querido Mestre amado, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a nossa família, as nossas alegrias, bem como também as nossas dificuldades. Que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos abençoando, nos derramando saúde para todos aqueles que necessitam, fortalecendo aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, mas que também abençoe o lar de cada um aqui. Graças a Deus, Senhor, assim seja. Hoje o nosso tema é Enlaça Família e Ora. Vejamos então o que Joana de Ângeles nos traz. Cristo no lar significa comunhão de esperança com o amor. O que Joana de Ângeles nos traz em relação a isso? Ela explica que quando Cristo adentra dentro do lar, é como mudasse a paisagem todinha desse recinto, porque as cargas de vibrações deletéritas, venenosas, essas exalações de ignorância, de mal-estar, os tóxicos de ira, de raiva que aquele lar está impregnado, conforme o Cristo vai adentrando através das suas palavras doces, do nosso evangelho, acabam rareando esse tipo de sentimento, esse tipo de vibração. Então, essa modificação, essa transformação, são justamente a mudança dessa desarmonia, do desconforto, e produz naturalmente uma condição melhor de entendimento entre os familiares, entre aqueles que compõem o lar, refazendo, na verdade, as relações. Portanto, a presença de Jesus, ela produz sinais evidentes de paz. E antes, né, que aqueles que experimentam muitas vezes repulsa, aversões, experimentam sensações ruins, acabam descobrindo com a doutrina espírita, o esclarecimento da sua palavra, vão descobrindo a necessidade do auxílio mútuo, porque hoje estamos aqui, um para auxiliar o outro. E com Jesus em casa, acendem realmente as claridades para o futuro, iluminamos as sombras em cada lugar. Então, para isso, façamos do nosso lar um santuário, aproveitemos toda a nossa oportunidade de encarnar nesse lar. Mas muitas pessoas perguntam, né? Como que surgiu isso? De onde apareceu isso? Então, nós vamos ver que, um certo dia, na casa de Pedro, Jesus esclarece sobre o lar. O lar diante do mundo, ele fala que é o berço doméstico, é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Portanto, Cristo nos esclarece que a paz do mundo
começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Após esse esclarecimento que Jesus faz a Pedro, ele lança o seu olhar modesto naquela sala e fala para Pedro: acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Então Jesus convida os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada. Nesse instante, instala-se o primeiro culto do mundo. Então, foi o próprio Cristo que instalou o culto no lar, na casa de Pedro. E aí, como que nós vemos também? Que geralmente não se reúnem a sós os companheiros, né, que já demandaram a esfera superior, dignamente areolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade indispensável ao agasalho da nossa alma na jornada para os cismos da vida. O que, na verdade, Emmanuel tenta nos explicar? Que muitas vezes, na condição de pais e filhos, casais ou parentes, nessas relações que hoje existem nos lares, não passamos de devedores em resgates de antigos compromissos. Portanto, se és pais, não abandones teus filhos aos processos evolutivos de natureza animal. Necessitamos evoluí-los espiritualmente. Tenhamos mais atenção. A criança, né, sabemos que é um trato da terra espiritual. Ela é a nossa esperança, que devolverá o que aprende invariavelmente, de acordo com a sementeira recebida. Se és filhos, não despreze teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações, como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e de nobreza. Porque também, filho, um dia precisarás de compreensão para se aperfeiçoar. Compreendamos que a criatura, no caso da existência, é o espelho do seu próprio futuro na Terra. Por isso, usemos da bondade, da tolerância, da paciência e devemos auxiliar quanto podemos, mas sacrifiquemo-nos com alegria, sejamos generosos, aproveitemos o nosso tempo, porque todo dia é dia de recomeçar. Mas e alguém tem família problemas, né? Nós temos famílias problemas? Sim, né? Joana de Ângeles, ela nos esclarece: acende a claridade do evangelho no lar e ama a tua família. Problema, exercitando humildade e resignação. Famílias problemas? Como assim? Sabemos que temos que irmãos que se antagonizam, brigam uns com os outros, casais em lamentáveis processos de discussões, de desacordos, animosidades entre filhos e pais.
Ou seja, muitos afetos, né, nós sabemos que acabam se desmanchando, sendo destruídos, porque começam-se, às vezes, com tempestades verbais, começam a discutirem espontaneamente e acabam em agressões que, infelizmente, algumas têm até consequências fatais. Sabemos que a justiça de Deus, né, ela estabeleceu uma sementeira, né, em caráter espontâneo. Nós estamos dentro do nosso lar para plantar, mas a colheita ela tem um impositivo de obrigatoriedade, ou seja, todos nós, né, não somos obrigados a plantar. Nós escolhemos a semente que plantamos. Entretanto, todos somos obrigados a colher. Então, a importância, né, disso é justamente quando compreendemos a reencarnação. Estamos num lar onde reencarnam almas de convivências antigas, muitas vezes. E é justamente ela, neste lar, que aquele esposo, né, que muitas vezes foi negligente ontem, hoje ele recebe no lar a antiga companheira. Como? Ela vem como filha ingrata e maleducada, aquela noiva atormentada que no passado desrespeitou o lar, ela acolhe nos braços no presente o esposo traído, vestindo roupas de filho difícil e cruel. O companheiro culposo, infrator no pretérito, ele reencarna pela consanguinidade, a vítima como irmão, relapso e desprezível. Então, sabendo dessa lei, né, de reencarnacionista, como que nós devemos agir? Mas, né, sabemos então a importância do culto do evangelho no lar. Mas o culto do evangelho no lar, Denise, o que é isso? Vejamos então. O culto do evangelho no lar é uma reunião da família em dia e horários fixos, pelo menos uma vez por semana, para o estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita e a oração em família. Olha que bênção que é um culto, né? Nós sabemos a importância dele. E vejamos mais, que o culto do evangelho no abrigo doméstico equivale à lâmpada acesa para todos os imperativos de apoio e do esclarecimento espiritual. Esse culto, né, tão maravilhoso, tão esclarecedor para todos que fazem parte, tanto antigamente quanto hoje, ele ainda ele contrapõe, ele vem contra todo esse crescente desespero, as loucuras, né, os desequilíbrios que brotam dentro dos lares e onde muitos deles são destruídos. O Evangelho de Jesus, hoje, como no passado, ele abre larga faixa de esperança, faculta para nós a visão de um futuro promissor e acaba dando esperança para as nossas famílias. Portanto, Cristo no lar, ele significa essa comunhão de esperança com amor. Por isso, devemos abrir o nosso lar, fazermos o nosso culto o quanto antes. Mas quem é que pode participar? Sabemos que muitos podem participar, mas quem? Então, a orientação que todos os integrantes da família, sejam crianças, sejam jovens, incluindo até as visitas eventuais inesperadas. Então, nós sabemos que o lar, né, é a base de toda educação.
que o lar é o sagrado instituto da família, onde reunimos no culto e podemos fazer com que muitas crianças, quando nós observamos, às vezes, os seus instintos, porque elas trazem em si de outras vidas, né, de vidas anteriores, seus instintos bons, seus instintos maus. E a partir do momento que nós observamos esses, nós podemos estudá-los e combatê-los. Os jovens, né, muitas vezes difíceis de convivência, horas agressivos, eles necessitam do nosso amparo. É importante falarmos do Cristo, orientarmos através das falas do Cristo, dos exemplos esclarecedores que temos dentro da doutrina espírita. Então, nós devemos sempre lembrar que o lar é o nosso centro de indução, né? É o melhor centro de indução, o mais vigoroso, o mais forte, onde nós podemos induzir as crianças e os jovens. E muitas vezes, naquele dia que nós vamos fazer, nós temos visitas eventuais, visitas que não estão. Nós vamos convidá-los também a participar do nosso culto do Evangelho no lar. No nosso culto, realizamos a prece, mas o que o Evangelho nos fala sobre a prece? Que pela prece, o ser humano atrai o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades. Então, nós sabemos da importância da prece. A prece, nesse instante, é o injetor de vibrações positivas. Nós sabemos que a família, né, que ora em casa, né, o Joana de Ângeles, lembrando, né, dessa fala no livro SOS, que eu acho, assim, muito linda, no capítulo Jesus Comigo, ela fala que quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão do alto. Então, nós podemos não somente beneficiar a nossa casa, mas também toda a nossa rua. Também ela comenta que se alguém de um edifício de apartamento eleva a sua prece em família, todo o prédio ele é clareado pela luz do Evangelho, ele recebe as vibrações amorosas do Cristo. E também fala que não nos afastemos dessa linha, né, do Evangelho com os nossos familiares, que nós devemos sempre continuarmos orando fielmente, né, sermos realmente equilibrados, temos as nossas diretrizes do mestre no nosso coração, porque é ele que, na realidade, vai nos ajudar a sustentar nos momentos de aflição. Então, a mensagem da Boa Nova, ela deixa bem clara que, quando as luzes se apagarem, a hora de repouso, também devemos não esquecer de orar mais uma vez, comungando com Jesus, procurando fazer com que ele chegue até nós, ele se aproxime de nós, trazendo sempre essa proteção maravilhosa, além daquela que nós recebemos uma vez por semana no nosso culto do Evangelho. Então, nós sabemos que o culto do Evangelho tem ação na desobsessão. Olha lá, gente, além dos companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências dele, há outros irmãos já desenfaixados da veste física, principalmente os que remanescem das tarefas de enfermagem espiritual, no grupo que recolhem amparo e ensinamento, amparo e ensinamento,
e consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa. Então, nós vamos compreender que os espíritos também estão presentes no nosso culto, sejam eles espíritos bons, sejam eles espíritos necessitados, muitas vezes dentro do nosso lar, participando, também recebendo, né, as vibrações amorosas da equipe espiritual do bem, recebendo o atendimento, recebendo o amparo, o reequilíbrio, para que possam também dar continuidade nas suas atividades. Portanto, a importância, né, de compreender que os servos, os servidores, né, de Jesus, os protetores espirituais, eles estão em todos os lugares também, fazendo atendimento aos encarnados e aos desencarnados, porque eles conseguem, né, esses servidores abnegados, fiéis, eles conseguem a restauração moral de todos aqueles companheiros que muitas vezes se encontram rebeldes. Por isso, nós devemos dar a devida importância ao nosso culto, que também protege o nosso lar, né, nesse instante. E a água fluidificada, ela é importante? Olha lá o que Emmanuel nos esclarece, que a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Sabemos a importância desse meio, né? A água, ela consegue ser simples pela própria molécula, ela deixa essa facilidade, essa movimentação em relação à absorção das vibrações que nós emitimos quando fazemos as nossas preces. Por isso, esses fluidos, né, do bem, eles conseguem se impregnar e fazer ação, tanto no meio físico, né, no nosso corpo físico, quanto no corpo espiritual. Por isso, nós fluidificamos a nossa água. E a partir do momento que a gente fluidifica, ela se torna para nós um remédio, né, que vai atuar tanto fisicamente quanto espiritualmente. E nós vamos contar um caso para vocês, que está nesse livro aí, nesse livro maravilhoso, onde vocês vão conseguir todo esse conteúdo dessa palestra e muito mais. Esse livro onde ele explica e ele é dedicado ao culto do Evangelho no lar. Então, nós vamos contar o caso que é da família Vasconcelos. Essa família, ela morava no Rio de Janeiro, é uma família muito equilibrada, uma família que vem, né, uma família espírita, que procura seguir os ensinamentos do Evangelho de Jesus pelos livros de Allan Kardec. E essa família, ela se compõe de uma professora, que é a Dona Elizabeth, casada com seu Frederico Vasconcelos, que é professor, e eles têm 3 filhos, o Carlos, a Eneida e a Elzinha, todas crianças entre 11 e 7 anos. Todos eles amam fazer o evangelho no lar. E nesse momento em que eles praticam e fazem os esclarecimentos em torno dos ensinamentos do Cristo, eles procuram sempre estudar e respeitam a Deus e ao próximo, principalmente através de seguir os conselhos que recebem através dos estudos. Esse talvez seja o segredo do lar dos Vasconcelos. Eles têm também uma avó, né, que é a dona Júlia, e um vovô, que é o seu Arnaldo. Então,
apesar deles terem a sua casa própria, sempre que podem, eles estão realizando o culto do evangelho juntos. Então, o vovô, ele é médico, ele, apesar de estar mais idoso, ele ainda consegue fazer as suas consultas, ele atende em 2 locais para atender as pessoas mais carentes, e a vovó, ela continua alfabetizando as crianças, ensinando atividades manuais, como bordado, pintura, em tecido, as meninas, né, as jovens. E assim, eles conseguem conviver de uma forma muito harmônica. Mas o dia do culto deles é na sexta-feira. Mas devido às crianças, eles fazem na terça-feira um culto só para elas, onde é feita as leituras, as mensagens são específicas para as crianças. E quando é no dia da sexta-feira, eles fazem a reunião com os adultos, mas eles também fazem questão que as crianças também participem, porque elas começam também a entender como funciona. Então, a importância desse curso. Teve um dia até que chegou a dona Rosinha com o esposo dela, o capitão Luiz Gonzaga, e eles chegaram de visita e acabaram também participando de um culto do Evangelho no lar. Então, nós sempre, né, observamos que aqueles que cultivam o hábito do culto do evangelho lá, eles conseguem, na verdade, né, sentirem a paz, ter um lar mais equilibrado, serem mais resignados, compreenderem melhor. Então, sempre, né, sentindo o amor de Jesus no coração. Mas a gente falou tanta coisa, né, Denise? E aí, como fazer o culto do evangelho no lar? Como que é isso? Então, nós devemos escolher, né, um dia e horário fixo, pelo menos uma vez na semana. Se você quiser fazer mais vezes na semana, como a família Vasconcelos faz, não tem problema. Devemos preparar o ambiente, a mesa, colocar água pura, deixar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros de apoio, né? Nós temos até nesse livro Paz no Mundo, Paz em Casa, nós vamos ver vários livros, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem, fazer a prece inicial, então a gente, após fazemos a leitura e o comentário do Evangelho, em seguida fazemos uma conversação edificante, a prece de encerramento, e ela deve ter no máximo uma duração de aproximadamente 15, 30 minutos. Não devemos passar disso, né? Então, devemos ser disciplinados com o horário, porque a espiritualidade maior vem nos visitar, vem realmente fazer parte do nosso culto, fazer o tratamento do nosso lar. Nós temos também as caravanas, né? As caravanas de culto do Evangelho no lar, na casa espírita. Qualquer um pode implantar. Se você ir na sua casa não espírita, não tem a caravana, nós convidamos você a conhecer esse material. Então, nós podemos oferecer 5 tipos de caravanas. A caravana permanente do culto do Evangelho no lar, por solicitação. Então, são cultos espontâneos, as pessoas vão e solicitam. Nós temos a caravana de implantação do Evangelho no lar, aquela pessoa que quer implantar, tem receio, tem dúvida. Então, essa caravana, ela vai implantando, ela vai acompanhando por 3 semanas aquele lar, até a família sentir fortificada, segura e dar continuidade de realizar na sua casa. Nós fazemos também a caravana de culto do Evangelho no lar no paciente, quando o paciente vem no centro espírita, faz a triagem, e aí é orientado que ele faça. Então, existe a caravana que faz na casa do paciente. Também tem a caravana do culto do Evangelho no lar do médium, porque muitas vezes aquela equipe,
espiritual de trabalhadores, né, aquela equipe espírita, ela precisa de um amparo, então existe a equipe que vai fazer para os trabalhadores, né, e a caravana do amor, onde nós reunimos duplas e saímos nas campanhas, nas ruas, nas casas, né, oferecendo, batendo de porta em porta, oferecendo se aquele lar deseja receber um culto. Então, essas são as atividades que fazemos fisicamente, entretanto, atualmente, nós também estamos fazendo pelo WhatsApp, né? Então, por redes, né, por aplicativos como o Zoom, como o Teams, que são meios onde nós vamos conseguir, né, auxiliar e implantar as caravanas nas casas dos nossos irmãos. Todos nós podemos ajudar. Então, aquele que ainda não tem, né, pode muitas vezes trabalhar e conseguir isso. Temos também a campanha mundial do Evangelho em casa, porque o próprio Evangelho, ele não foi feito para ser só aqui, né? Ele foi feito para ser do mundo. Então, nada mais correto do que seguir aquilo que Bezerra nos fala, né? Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiveres ao alcance de nossas possibilidades. Auxiliemos a plantação do cristianismo, do santuário familiar, à luz da doutrina espírita. Se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada no amanhã. Então, nós conseguimos, né, através dessa campanha, nesse site www.globaljesus.net. Nele contém vários materiais, já em várias línguas, temos o roteiro, temos qual a finalidade do culto, como realizar o culto do Evangelho, os benefícios, lá contém também folders, vídeos explicativos. Então, existe todo um embasamento, um fortalecimento para que nós possamos também estimular os nossos irmãos a realizarem mundialmente, né, a campanha do Evangelho no Lar. Então, gente, fica o convite de Joana de Ângeles. Prepara a mesa, coloca água pura sobre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Fica aí o convite para aquele que ainda não iniciou fazer o culto, que comece agora. E você, que já faz, continue firme nos seus propósitos, firme na doutrina espírita, onde realmente nos esclarece, nos consola. Então, nós agradecemos a todos vocês, preparem seu copo com água, que agora nós iremos participar do passe e do tratamento. Boa noite a todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz.
Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.